Olá pessoal, começa aqui o nosso diagnóstico por dentro do mercado, numa parceria com a CBDL, trazendo os aspectos importantes desse segmento que, sem dúvida alguma, cuida da gente, né? Acho que essa é a melhor forma de explicar o que é o diagnóstico e o que é a CBDL, uma entidade que é a voz ativa desse setor, com grandes empresas associadas, enfim, você já acompanha o nosso programa e sabe principalmente da importância que ele tem para trazer os aspectos do segmento. Fiquei impressionado em ver, né, na linha de missão, visão e especial valores, né, alguns tópicos. Vou trazer dois deles. Um que, sem dúvida alguma, endossa bem o que você acabou de dizer em relação, né, ao suporte, ao socorro, né, que a empresa deu num momento tão difícil, né? A Luft é nossa, abre aspas, né? A Luft é nossa. Quando você tem sucesso, nós temos sucesso. Fazemos coisas com a qualidade da qual nos orgulhamos. Cuide sempre da empresa que é sua. Tenha respeito e todo cuidado pelo seu trabalho. Faça porque é seu. Muitos chamam de sentimento de dono. Vocês chamam de senso de propriedade. Explica para a gente, então, Felipe. É isso, é um dos nossos valores extremamente relevantes, né? Como eu falei, eu acho que é o grande legado dos nossos acionistas foi ter escrito esses valores que são extremamente consolidados dentro do nosso negócio, né? De novo, para o mercado que a gente atua, que é o mercado de saúde, né? Com essa carga, com esses produtos tão importantes, né? Por vezes a gente está manipulando um material oncológico, né? Tá indo uma pessoa que está fazendo um tratamento num momento difícil, possivelmente, da sua vida, né? E nós somos o responsável por pegar no armazém, embalar com carinho, transportar, chegar lá no prazo, né? Então a gente consegue transmitir esse sentimento para os nossos colaboradores, e o senso de propriedade é bastante relevante. Trate como se fosse seu, né? Eu acho que esse é muito maduro. A gente tem muitos colaboradores de carreira, então a gente tem um desenvolvimento muito bom de lideranças internas, né? Então a maior parte dos nossos gestores, líderes operacionais ou administrativos, né, são de longa data de casa e treinados aqui, então a gente consegue amadurecer isso, né, e esse senso de propriedade, né. Eu vou dar um exemplo. A nossa gerente de qualidade, a Bruna, ela começou aqui como a menor aprendiz, né? E hoje é a nossa gerente de qualidade. Então se preparou, treinou, estudou, né? Fez todas as certificações, virou farmacêutico, evoluiu na carreira hoje. Então conhece como ninguém o nosso processo, né? No final, prestar serviço tem que ter processo, tem que ter tecnologia, claro, muito, né? Mas é gente. É saber atender o cliente, saber entender, saber desenhar a solução, saber pensar e conhecer o mercado, né? Então, prestar serviço é gente e senso de propriedade é bastante relevante para a gente nesse sentido, né? Com essa percepção que prestar serviço é gente, no final. Agora, Flávio, eu também acompanho um pouco das recomendações em relação a você, de integrantes da sua equipe, né? Destacando uma liderança humana e sempre didática que inspire e motiva a corporação, e também o fato está sempre atualizado. A gente já observou isso, né? Um pouquinho na nossa conversa, principalmente com os temas, né, que estão sendo discutidos, e o que é mais importante, né? Compartilhar esse conhecimento. Eu queria que você trouxesse um pouco desse estilo de liderança que você aplica na vida e principalmente em relação ao seu time. Bom, eu acredito muito que quanto maior a posição que você ocupa, mais servidor você deve ser, né? Eu sempre digo à minha equipe que o meu papel é ser um facilitador para que eles façam bem o trabalho que eles fazem, né? São profissionais assim maravilhosos, extremamente competentes, e o que eu posso fazer da posição que eu estou é facilitar a vida deles, para que eles trabalhem, para que eles produzam, para que eles apresentem os números, para que a gente entregue para os acionistas aquilo que eles querem de nós. Então, dentro desse espectro, né, vamos dizer assim, eu entendo que a liderança, ela tem que ser uma liderança, por exemplo, né? Ela tem que ser uma liderança coerente, e ela tem que ser uma liderança educativa mesmo, né? Eu tive um dos diretores que tive aqui na empresa, ele dizia isso, né? O gerente, o gestor, ele tem que educar, ele tem que ser um educador, né?
Talvez já tenha alguma facilidade aí pelos anos que eu estou no magistério já, né? Mas a gente tem que educar as pessoas. As pessoas, na sua grande maioria, são boas. As pessoas são boas. As pessoas são do bem. As pessoas têm coisas maravilhosas dentro de si. E cabe a nós, os gestores, extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor. É curioso até para entender como uma cultura organizacional de uma empresa tão grande, né, tão diluída e distribuída pelo mundo, se mantém. Eu vi lá no site, né, que dentro da cultura está a paixão por realizar. Então, sob o teu olhar, né, qual é basicamente os pontos fortes dessa cultura da Abbott? Da paixão por realizar. Eu acho que a minha paixão também. Eu acho que realmente é isso, é compartilhar desses valores, de realizar. A gente falou muito da cultura americana, a gente olha muito, né? A Abbott olha muito o mercado e mapeia e tem um equilíbrio entre pesquisa e desenvolvimento e também quanto tempo toda essa pesquisa e desenvolvimento vai demorar para chegar no mercado. Ou nesse momento é melhor eu adquirir uma empresa, né, fazer a aquisição de uma empresa, né, um merger and acquisition, fazer uma aquisição para levar mais rápido uma tecnologia no mercado, né? Então eu acho que isso está em realizar, ter um pilar forte de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo avaliar empresas que trazem tecnologias que já estão num estágio mais avançado para acelerar essa adoção no mercado, acelerar esse valor que você vai levar, né, que você vai agregar no mercado. Então, exemplo disso é a Abbott, na área de diagnóstico laboratorial, comprou uma empresa de automação que chama GLP, né? Essa empresa ela tinha uma escala muito pequena, né? E depois que a Abbott comprou, a gente tem mais de 500 instalações no mundo, né? E basicamente essa automação, o que ela faz? Ela leva os tubos com sangue para os equipamentos realizarem o teste. Então ela organiza todo o fluxo dentro do laboratório e ela é muito flexível, porque ela tem um conceito novo, que até então o que a gente vê no mercado é conceito em pista, como se fosse aquela pista de mala no aeroporto, que gira a esteira. Então, aquela esteira leva os tubos. Não, ao contrário, aqui não é a esteira que leva o tubo, é um carrinho que leva o tubo individualmente. Então, ela não para nunca, porque mesmo que esse carrinho pare, né, que esse carro pare, você tira o tubo e já põe outro. Nunca, a parte de baixo é fixa, né? Então, assim, é um conceito totalmente inovador, flexível, pode ser para laboratório pequeno, médio ou grande, não existe mais o conceito de que a automação é só para laboratório grande. Não, um laboratório de pequeno porte, médio, que queira organizar seu fluxo, é possível também. Imagina agora a importância do trabalho de vocês, a Illumina, numa área que, infelizmente, cada vez mais, né, tem participado da vida da população em geral, né, que é a oncologia, mudanças climáticas, comportamentais, emocionais, né, alimentares e tudo mais. Então, como é que é a atuação da Illumina na oncologia? Ótima pergunta, Elias. E é onde a gente enxerga assim, o maior benefício da tecnologia no futuro, porque como você mesmo falou, né, cada vez mais a gente tem visto, infelizmente, o número de casos aumentando de pacientes oncológicos, né? Por algumas razões. Primeiro, assim, voltando um pouquinho para a gente entender, né, o genoma, primeiro, o câncer é uma doença do genoma. Ponto. É uma alteração genética que causa o câncer. Isso já é muito bem estabelecido. Então, ele é uma doença do genoma. Mas não é só o genoma. Então, você tem duas situações. Uma é que a pessoa tem predisposição, que a gente chama de câncer hereditário, ou seja, ela já nasce com uma variante genética que causa ela ter uma predisposição, não significa que ela vá ter, ela tem um risco aumentado para um determinado câncer, e aí, obviamente, essa pessoa precisa de um controle maior, talvez ter um estilo de vida que ajude ela a não desenvolver isso de uma maneira tão rápida, porque quando a gente fala de câncer, tem em tudo na biologia, né? Você tem o genoma, ele é uma parte do que nós somos. Obviamente, ele representa um pouco das nossas características, etc. Mas o meio ambiente tem um papel fundamental sobre isso, sobre como o nosso genoma vai interferir na nossa saúde ou doença. Então, um exemplo disso você pode ter um genoma normal, as suas células estão reproduzindo normalmente. Você tem contato com o sol, você fuma, toma álcool, ingere álcool, essas coisas podem acelerar o processo de surgimento de uma mutação
no genoma dessa célula, causando uma célula oncogênica que aí ela vai se reproduzir descontroladamente, gerando um tumor. Né? Então é uma combinação de fatores. Então, como que a genômica representa um papel nisso? Isto é, entendendo esses fatores de risco hereditário, se a pessoa tem ou não uma variante genética que proporciona a ela um risco aumentado para desenvolver um câncer, e aí você entra com as ações profiláticas, né? Estilo de vida, evitar algumas situações que vai acelerar esse processo. Bom, pandemia, Covid, aí tem influenza, agora tem dengue, né? Ou seja, como é que nós estamos conseguindo lidar com tudo isso? Porque eu recebi uma ligação agora há pouco, até comentava com você antes da gente iniciar, né? Olha, já fui na farmácia, fiz um teste aqui, uma pessoa, né? Tô mal, já não é Covid, agora não sei se é influenza, né? Os sintomas são semelhantes, os testes são diferentes. Então, teve um tempo atrás que a gente se conformava com a informação. Ah, é uma virose, eu estou com uma virose. Então, todas essas são viroses. Claro. Só que hoje a gente aprendeu que a gente pode dar nome e sobrenome para as viroses através de um teste, de um exame, né? Então, a gente ainda precisa de uma diretriz. Qual que seria a situação ideal? Eu chegar num centro de saúde, numa farmácia, eu tenho um painel e eu testo várias viroses simultaneamente, e aí eu digo, olha, é essa. E qual que é a importância de testar? É fazer o tratamento adequado, né? Então, por exemplo, há uns 2 meses atrás, a gente conversou bastante sobre isso, por quê? Eu estou com um sintoma, eu fiz o teste de dengue, mas o teste deu negativo. O que eu faço? Pode ser chikungunya. Então, simultânea a este aumento de número de casos de dengue, nós tivemos, em alguns estados, não em todos, em Minas Gerais, um aumento dos casos de chikungunya. Então, eu vou na farmácia, ou vou no laboratório, eu faço o teste de dengue e dá negativo, eu fico tranquilo. Não fica, não. Até porque, no caso de dengue e chikungunya, os tratamentos são completamente diferentes. E pior, aquilo que eu devo dar para tratar chikungunya é aquilo que eu não posso dar para tratar dengue. Nossa Senhora. Então, aí a gente vê a importância do diagnóstico. Eu testei dengue e foi negativo, mas eu continuo com sintoma. Testou Covid, a Covid é negativo. Testou influenza. E a gente também tem os vírus são muito espertos, né? Então, assim, qual que é o tempo certo? Qual que é o dia certo? Porque, às vezes, o teste deu negativo porque a janela para aquele teste é uma janela muito estreita. Então, por exemplo, o teste de antígeno da dengue, que a gente chama de NS1, ele tem uma janela até o 3º dia, mais ou menos. Depois do 3º dia, se eu testar, ele vai dar negativo. Mas e aí eu tenho que testar IgM, IgG, para saber se eu estou fazendo anticorpo, né? Então, a gente passou na pandemia por uma alfabetização em termos de diagnóstico da população, né? Ninguém sabia o que era PCR, as pessoas agora sabem e tal, mas o diagnóstico é importante. Nós vamos começar com uma campanha agora, junto com a Unicef. Para a Unicef, a campanha chama Let's Test, quer dizer, vamos testar. Por quê? Testando, eu trato adequadamente. Olha, eu tenho conversado e converso, né, me relaciono com grandes líderes, grandes empreendedores, empresários, e o que eu ouço muito deles é que a gente tem que ter mentores na nossa vida, né? Então, eu gostaria de saber se você também é adepto a isso, porque geralmente quem tem mentor também é mentor, né? Então, eu queria saber se você tem essa mão dupla aí na mentoria. Tenho. Na realidade, eu concordo assim, todo mundo precisa de mentores, todos. Então, eu sempre tive vamos dizer, a gratidão de ter muito bons mentores e grandes líderes que me serviram como mentores e pares também. Então, eu sempre procurei ter mentores onde eu pudesse ter aquele momento da Denise falar das dificuldades dela, de falar às vezes, vamos dizer, uma opinião que eu gostaria de ter diferente, um direcionamento. Então, sempre tive mentores. E também mentoro. Então, eu faço mentoria para pessoas, né? As pessoas me procuram e, Denise, eu gostaria de ter uma mentoria tal, e eu faço isso de coração aberto, porque é a corrente do bem, vamos dizer assim, né? Eu acho que tudo que eu aprendi de experiências, eu posso também compartilhar e ajudar essas pessoas a tomarem decisões que às vezes
estão insatisfeitas com a carreira e não sabem o que fazer, ou às vezes têm um problema onde trabalham e não sabem como resolver, e precisam justamente alguém para poder ouvir e ajudá-las a encontrar o caminho. Eu sempre falo que o caminho, que a resposta está dentro delas, a gente só ajuda a direcionar. Mas eu sou muito fã de mentoria, né? Eu vejo que, assim, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de mentorar me ajudaram muito também no meu desenvolvimento pessoal. Então, é muito bom. Que bacana, que bacana. E aí, claro, né, o combustível dessa mentoria é conhecimento, é experiência, né, sem dúvida alguma. E até trago aqui um pouco, né, você sempre buscou muito isso, né? Já deu para ver assim de cara na tua formação, né? Bioquímica de um lado e pós-graduado em administração de empresas do outro, né? Então você já foi ter olhar não só da área técnica, mas também da área de gestão, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco, né, dessa busca pelo conhecimento que você faz. Olha, é muito importante. Eu vejo que, assim, uma das receitas de sucesso que eu posso compartilhar é nunca deixar de aprender, investir o seu tempo em aprendizados. Então, eu posso falar assim: eu me formei em farmácia e bioquímica e depois eu nunca parei de estudar. Eu lembro que eu fazia cursos de 6 meses, antes de fazer a pós. Eu queria conhecer todas as áreas de uma empresa. Então, marketing. Aí eu fazia um curso, fui fazer curso na GV de 6 meses para marketing. Aí eu tinha uma visão geral do que era. Aí fui fazer na área de RH, gestão por competências. Aí fui fazer um curso de finanças para não financeiros. E assim eu fui buscando conhecer todas as áreas de uma organização e aí fui fazer uma pós em administração para realmente me aprofundar. Mas até hoje, eu vou entrar agora, eu vou fazer um curso do MIT, que são para mulheres na liderança. E eu falei, gente, eu tenho muito que aprender ainda com outras mulheres. Então, eu me inscrevi nesse curso, vai começar agora, dia 9, vão ser 10 semanas consecutivas online. Então, o que eu penso? Assim, a gente arruma tempo, tem que arrumar tempo para continuar se aperfeiçoando, para continuar trocando experiências e aprendendo. Para mim, é uma das receitas de sucesso. Daniela, primeiro eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa parceria com a CBDL, né, a importância, né, que tem uma entidade, né, do porte da CBDL e em especial também, né, do Carlos Gouveia, que é um grande defensor, né, ele realmente propaga a CBDL pelo mundo. Isso mesmo. Bom, acho que essa parceria ela começou já há alguns meses, né, a gente já está num namoro há bastante tempo. E, logicamente, até pela minha experiência na atuação junto às entidades, a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar a comunicação 360, não apenas com essas iniciativas imensas e poderosas, mas trazer para o associado e para os futuros associados aquilo que a entidade está realizando em tempo real, né? Então, acho que o nosso desafio central, inicialmente, foi se apropriar do poder da CBDL frente ao diagnóstico, criar, né, um plano de ação, que a gente fez isso no ano passado, então foi um plano muito robusto, que levava em consideração não apenas a parte de marketing, mas a experiência do cliente, governança corporativa. Então, foi muito mais um tom de planejamento estratégico para que, então, a entidade estivesse madura para abraçar as estratégias em si de marketing, né? Então, a gente está aí completando já um ano de parceria. Excelente, Daniela. Parabéns a você e a CBDL, principalmente, né, realmente por essa parceria que nós temos percebido, né, de muito sucesso e principalmente, né, de um grande campo ainda, né, para ser ampliado. E dentro dessa sua experiência, né, eu vi no teu histórico, 23 anos de área comercial, qual a maior transformação que você pode nos trazer, assim, que você tem observado em relação justamente à área comercial, né? Porque, pelo menos em alguns setores, ela era muito presencial, né? Enfim, e hoje está um pouco mais, né, virtual, né? Tem compradores que não conhecem os vendedores e vice-versa, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso e também essa experiência vivida pelo Cone Sul, o que é que você tirou de mais rico? Legal. Falando um pouquinho do nosso mercado aqui, né, o mercado nacional, esse período de pandemia nos trouxe muito aprendizado, né? O Brasil não era um país com essa cultura de trabalhar de home office.
tanto das empresas como dos clientes, né? E isso acabou sendo algo que foi desenvolvido de forma forçada ou não, mas que trouxe algumas novidades e abriu a cabeça a alguns gestores aí das empresas. Por quê? De certa forma, isso traz uma economia para as empresas, no sentido de viagens, né? No sentido de você poder concentrar os seus esforços, traz uma qualidade de vida um pouco mais substancial aí para o colaborador, para o empregado da empresa, que é algo que passou também a ser olhado com mais carinho, essa questão de saúde mental e toda essa situação aí que fez a gente entender e olhar com olhar mais detalhado para isso durante a pandemia, e aí o mercado se adequou. Hoje a gente tem essa relação com o cliente virtual muito mais desenvolvida do que antes, né, do período antes pandemia. Óbvio que alguns negócios eu entendo e trabalho dessa maneira hoje, que o presencial se faz necessário por ter essa troca de informação com o cliente e ver ali em loco as necessidades, o que ele está sofrendo ali no seu negócio, para eu levar uma solução para ele que possa vir de encontro ao que ele está precisando. Então, e mesmo internamente aqui na empresa, algumas reuniões nós não abrimos mão de ser presencial, porque essa discussão presencial, aí cada um trazendo o seu ponto e tal, e essa troca de informações, ela sendo presencial, traz um enriquecimento e, obviamente, também essa questão social, né, de convívio, de você poder almoçar com alguém e ter essa discussão mais informal, faz sentido e como eu falei, né, essa questão da saúde mental, isso faz parte, né? Então, eu acho que a grande mudança foi a gente conhecer esse novo formato de trabalho e construir esse equilíbrio do híbrido, né? Presencial e atividades em campo. E também esse é um ponto, né, que o mercado está muito preocupado e atento, que é a formação de lideranças, né? De novas, né, e de lideranças e fortalecimento, realmente, como você falou bem, né? Deixar todo mundo pronto, preparado. Aliás, é curioso, assim, porque eu também já biografei empresário dos mais distintos setores, aquele que acha que o sujeito da contabilidade nasce e se aposenta na contabilidade, né? E aquele que entende contabilidade vai para vendas, vai para financeiro, né? Vai para marketing, enfim, gira. A mentalidade de vocês realmente é tentar dar um pouco mais de cancho em relação à atuação do profissional, desde que ele tenha o perfil. Sim, sim. É extrair o que ele tem de melhor. Então, desse exemplo, ele é da contabilidade, eles performam muito bem aqui, quer experimentar uma outra situação, sim ou não, vai tirar o trem do trilho ou não vai? Se sim, a gente pode fazer essa situação para experimentar, se não, fica ali especializado, fica ali focado. Isso vai muito da necessidade que a empresa está e da aptidão que a pessoa também está, né? Às vezes, pessoal, me sinto bem fazendo isso, tudo bem, porque é importante você ter aqueles profissionais que são extremamente focados e que são super especializados no assunto, como você tem os outros que são mais multi. De novo, eu já devo falar algumas boas vezes, essa mistura, né? Esse blend de características de pessoas que é o que torna a empresa esse organismo vivo. Ela tem que ter hierarquia, ela tem que ser matricial, mas ela precisa permitir que isso permeie algumas vezes para dar maleabilidade, né? Que é uma característica muito interessante da Vitra. Ela tem soluções grandes, produtos importantes, posicionamentos muito relevantes, mas, de novo, citando aí o Uber, né? Ele fala, o global está aqui, né? Às vezes a gente faz essas reuniões aí com grandes clientes, com grandes fornecedores, não tem aquilo lá, tem que falar com A, com B, com C, tá aqui nessa sala, o grupo é fechado, são poucas pessoas e quem decide está aqui dentro, não precisa de muita hierarquia para fora, né? Isso é importante, estar próximo, né? E ele atua muito próximo com a gente também. Eu gostaria que você apresentasse agora também, porque nem todos que acompanham o nosso programa, né, são do setor, do segmento, alguns gostam de conhecer um pouco, né, a mentalidade, né, dos grandes líderes do segmento, que você nos apresentasse um pouco, então, da Sarted.
Claro. A Sastet, ela tem um nome quase tão difícil quanto o meu de família, né? Também uma empresa familiar alemã. Está em segunda geração, passando para a terceira. Agora a gente está nessa fase de uma geração saindo, outra entrando. Uma empresa de capital fechada, fundado pelo Walter Sastet, que faleceu alguns anos atrás. E a Sastet, a gente vem muito forte da parte de consumíveis, principalmente consumíveis de plástico. A Sastet é a primeira empresa que inventou na época um sistema de coleta de sangue em plástico, que então era vidro. Também outros produtos que foram inventados pela Sastet, por exemplo, os microtubos de tampa de rosca, são invenções mesmo da empresa. Às vezes a gente não sabe, ela é uma empresa muito especializada. Aqui no Brasil, mundialmente, o nosso segmento mais forte é tudo que tem a ver com pré-analítico. No pré-analítico, a gente tem basicamente os consumíveis para a tomada de amostras muito fortemente. Sangue, a gente tem um sistema único e diferenciado que beneficia muito os pacientes, que beneficia muito também o profissional de saúde, a qualidade da amostra. Mas também, basicamente, todas as outras formas de amostra biológica, a gente tem alguma solução para a tomada. Na parte de pré-analítico, a gente também trabalha com soluções de automação, né, principalmente em laboratório, máquinas de sorteamento das mais diversas configurações, centrífugas, sistemas de transporte pneumático. A gente tem um sistema único que chama-se Tempo 600, que é revolucionário. A gente, além disso, também trabalha o segmento de Life Sciences. Isso já é mais basicamente os consumíveis normais que a gente vê dentro de um laboratório, placas Petri, ponteiras, tubos das mais variadas formas, tamanhos e especificações. Também trabalhamos com produtos de banco de sangue, no Brasil um pouco menos, em outros países mais. E a Sastet, ela é uma empresa que trabalha sempre com o intuito de oferecer soluções para o fluxo de trabalho do cliente. A gente vê isso aqui em cima também do Make Your Workflow Excellent. A gente se entende como provedor de soluções, e a gente consegue também comprovadamente mostrar isso, que onde normalmente a gente entra com as nossas soluções nos nossos clientes, a gente melhora muito os indicadores de qualidade. Muito bem, Leandro. Queria que você trouxesse já, antes da gente conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua essência, falasse um pouquinho sobre a importância, primeiro, de estar associado à CBDL e também dessa relação, desse trabalho conjunto com o Carlos Gouveia. Ótimo, assim, a gente tem um trabalho já de 15 anos, né, 16 anos, na verdade, agora, com a CBDL, com o mercado diagnóstico. A gente faz o estudo setorial, a pesquisa de mercado, o estudo setorial e as análises de potencial e tendência do mercado diagnóstico. A parceria com a CBDL é muito importante nesse contexto. Nós somos uma empresa de inteligência, mas certamente que o trabalho é engrandecido pela força que tem uma entidade como a CBDL e pelo papel que a entidade representa no mercado, né? Assim, a legitimidade para o nosso trabalho junto às empresas, ela sempre se deu em função da parceria com a CBDL. O trabalho que a gente faz, o estudo que a gente faz em parceria com a CBDL é o maior da América Latina, é um dos 3 do mundo, né, nessa categoria, né, e isso, como sempre, foi resultado desse trabalho em conjunto entre nós, a CBDL e as empresas que participam. Doutora Paula, queria que você comentasse um pouquinho sobre a CBDL, né, essa parceria com a entidade, também com o Carlos Eduardo Gouveia, que você conhece já, né, há um bom tempo, então fique à vontade para falar um pouquinho também da importância de estar associado à entidade. Como o próprio nome já diz, é um conjunto de 4 letras aí, né, de uma Câmara brasileira. Então, já começamos aí por uma entidade associativa nacional, né, onde tem como principal foco atuação no mercado de diagnóstico laboratorial, né? E a laboratório, nós temos aí as especialidades envolvidas nessa área, que é multidisciplinar, da qual eu estou inserida como médica patologista clínica. E essa especialização nos aproximou, né, não só da CBDL, como desse grande
inspirador e mestre, guru, mentor, Carlos Eduardo Gouveia, que é um economista, advogado e um administrador público e do setor privado, que traz aí no seu currículo várias oportunidades de nos ensinar. E tendo ele já há alguns anos, que ele vem presidindo da forma executiva, mas também aconselhando, com várias diretorias que vão passando pela CBDL, né? E eu acompanho todas elas nos seus mais de 30 anos aí. A gente tem que tomar cuidado com os anos para não contar a idade, né? Mas, de toda forma, é muito bom ver a cadência de anos e sequência de eventos das nossas transformações do mercado de diagnóstico, né? Principalmente o diagnóstico laboratorial. E essa câmera, ela agrega uma série de players da indústria e dos serviços que tem muito que se falar. A gente tem muito entrosamento, a gente tem muita valoração de como a Câmara nos reúne e permite a troca de experiências, com ajudas com as sinalizações de tendências de mercado. Então, eu acho que a CBDL tem um papel muito importante na vida das empresas, né? Sim. E eu me beneficio, não só pela Câmara, mas também pelas pessoas que estão nela, né? Permitindo aí nossos encontros, seja em eventos, seja em congressos, em feiras, onde a troca é riquíssima e também a oportunidade de fazer amigos, né? A gente acaba desenvolvendo laços de amizade com as empresas e os seus representantes que estão na CBDL. Ronaldo, um dos pontos, né, que realmente, aliás, né, retomando um pouco da história do seu Júlio Simões, né, quando ele iniciou, né, o transporte foi na época do Juscelino Kubitschek, que investiu em rodovias e não em ferrovias, né? E hoje até hoje a gente entende que é o calcanhar, né, assim, de Aquiles do Brasil na área, né, da logística, a falta de uma logística ferroviária importante, né? Para vocês isso seria também, né, significativo, ou dentro da área de vocês a terrestre, marítima, aérea já é suficiente? Não, sem dúvida, a gente percebe que o modal ferroviário ele poderia contribuir muito, principalmente para produtos de commodities, né? Aí tirando um pouco do movimento das estradas, né? Que a gente tem um movimento muito grande e com isso a gente percebe que para volumes que não têm um alto valor agregado, o ferroviário seria muito interessante, né? E é lógico também, se você tem uma conexão São Paulo-Rio, por exemplo, a gente sabe que hoje o Brasil é extremamente um país rodoviário, né? Mas a gente tem distâncias enormes. Tive oportunidade de visitar a Europa e fiquei impressionado em rodar 300 quilômetros em 2 horas num trem de alta velocidade, né? Então, a gente vê que isso traria um ganho de oportunidade em conexão do sul, sudeste com o nordeste, né? E hoje a gente tem que vencer um desafio aí de quase 3.000 quilômetros e estradas em condição muito precária, né? Se tivéssemos essa oportunidade, sem dúvida, teria um benefício maior de conexão, né? Com essas longas distâncias, né? Particularmente, a gente sabe que indo para a América do Norte, é impressionante, Elias. Você tem, por exemplo, São Paulo para Dallas, né? Você tem 10 horas de voo, 5 horas de voo, Elias, brincando, quer dizer, não brincando, né? Mas é sério, você voa sobre o espaço aéreo do Brasil. Você praticamente passa 5 horas dentro de um avião, sobrevoando o estado do país, do Brasil. Você não saiu do Brasil. Você começa a sair 5 horas depois ali na Colômbia, né? Que você começa a chegar ali na região da América Central. O nosso país é fantástico, né? E a gente percebe que tem realmente um gargalo logístico assim muito grande mesmo. Por falar em liderança, né? Principalmente, né, sobre preparar pessoas, construir confiança e compartilhar responsabilidades. Palavras suas, hein? Então explica para a gente um pouco sobre esse modelo de liderança.
Eu confio muito nas pessoas e eu acho que é muito importante trabalhar no dia a dia com transparência. Para mim, a transparência é um dos valores mais importantes e dá esse passo de confiança. Não? Eu confio nas pessoas, então tento ser o mais transparente possível e espero isso das pessoas, não a transparência. E também assumir responsabilidades, não por eu ser líder, tenho que eu assumir todas as responsabilidades, as pessoas dos times têm que assumir cada vez mais responsabilidades, para isso precisam de autonomia, para isso precisam de ter boas ferramentas, de estar bem formadas para essa tomada de decisão. Então, eu acho que essa assumir responsabilidades forma parte de todos e é um trabalho que eu faço com os meus times também, de como podemos trabalhar mais isso, dar mais autonomia, sendo muito transparentes, trabalhar nos skills dessas pessoas, nas habilidades das pessoas para estar prontas para a tomada de decisão e assumir mais responsabilidades. Eu acredito muito nisso, esse estilo de liderança que me levou até aqui e acredito nisso muito para também ter organizações mais sustentáveis, não? O peso da responsabilidade não pode estar sobre uma pessoa, duas pessoas, tem que ser compartilhada. Então, e você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe os nossos programas, porque o diagnóstico por dentro do mercado foi feito para você. Obrigado então e até o próximo programa. Tchau, pessoal!